Queridos e queridas, beleza? Uma das formas que nós podemos fazer para criarmos funções exponenciais, vamos dizer assim, de uma forma mais, como é o nome que eu poderia usar, mais visualmente palatável, é deixarmos a base que vai ter o expoente alternado, né, com base 2. Só que nem sempre isso ocorre. Às vezes acontece de você ter uma função com base 5, base 7, por motivos, né? Motivos quaisquer. Só que como que nós podemos, por exemplo, converter uma função para isso? Então vamos colocar a função que nem eu coloquei ali. Eu vou colocar, sei lá, 3 vezes 5 vezes 2 vezes x, por exemplo. Né? Como que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia converter essa base de x para ser uma base 2? Eu teria que ter uma base, eu poderia converter nesses 5, né? Eu tenho aqui 3 vezes, eu vou abrir parênteses, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma base 2, ok? Tenho que ter aqui uma base 2. Mas eu preciso de um expoente ao qual, sendo base 2, eu chego ao resultado 5. Qual que é a função que eu poderia usar para poder converter aqui este meu 5 para um 2. Eu converter esse meu 5 para um número base 2. Como que eu poderia fazer? Então vejam que, pensem no raciocínio. Eu tenho aqui o 5 e eu tenho que ter um 2 ao qual o expoente dele, que eu vou chamar aqui de y, né, seja um número ao qual com base 2, eu tenho que transformar esse 2 aqui em 5. Né, de alguma forma. Então, que este meu número com base 2 dê 5. Como que eu faço isso? Eu faço usando um logaritmo. Então, eu vou ter aqui um 2. Né? É um 2 elevado a um log? É 2 elevado a um logaritmo, base 2 que chegue a 5. Vamos ver quanto que é um logaritmo base 2 que chega a 5? Né? É bem provável que seja uma dízima, mas enfim. Então, eu vou ter, como que eu vejo? Eu faço meu log base 10 de 5 dividido por log base 10 de 2. Eu tenho 2,32, alguma coisa do tipo. Vamos ver se dá certo? Ó, eu vou ter 2 elevado a log base 10 de 5 dividido por log base 10 de 2. Fecha parênteses, igual a 5. Então veja que eu não estou roubando aqui, eu não estou mentindo para vocês. Eu estou fazendo uma equivalência. Eu estou transformando este bendito deste meu valor, ok? Eu estou transformando o meu bendito deste meu valor, eu estou transformando ele em um valor base 2. Então, como é que vai ficar aqui se eu fosse para transformar o meu valor? Então, eu vou ter aqui um 3 vezes, eu tenho aqui base 2 com esse log, ok? Eu tenho aqui log base 2 de 5, ao qual vai ser multiplicado pelo quê? Vai ser multiplicado por 2x. Então veja que eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma multiplicação do meu logaritmo. Eu tenho uma multiplicação do meu logaritmo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 2 vezes log base 2 de 5 x. Fica mais complicado? Sim, fica. Ou às vezes eu posso fazer até mesmo uma outra conversão. Às vezes pode ser que eu tenha um valor maior. Né? Eu tenho um valor, partindo disso eu tenho um valor maior. Então eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente transformar eu tenho aqui uma base 2, ok? E eu vou ter como? Eu vou ter um log base 2 e o valor da minha base antiga, que eu vou chamar de BA, por exemplo. Minha base antiga. Então se fosse, por exemplo, se fosse aqui o expoente, seria, sei lá, 32, né? 32 sobre 3x, por exemplo. Aí eu faria o quê? Eu faria aqui 2 elevado a log base 2, 32, né? Que é meu resultado antigo, né? Aí eu teria o meu 32 convertido para 2. E aqui ficaria 3x. Quanto que é o 32 base de log 2? Então, como que ficaria? Como que seria aqui 2 para chegar a 32?
2, 4, 8, 16, 32. Vai dar 5, mas vamos fazer aqui. Então eu tenho aqui log base 2. Então eu tenho 32 log base 10 dividido por 2 log base 2. Log base 10. Eu vou ter 5. Então eu poderia simplesmente fazer o quê? Aí eu teria aqui 2 elevado a quinta elevado a 3x. Então eu vou ter o quê? É a mesma coisa que eu ter 2 elevado a 15x. É a mesma coisa. É literalmente o mesmo valor, porque eu vou estar multiplicando 5 por 3x, é a mesma coisa que 15x. Então veja aqui, e a partir do 2, eu vou ter mais ou menos uma ideia de quando que é o tempo de dobra ou não. Eu poderia converter isso daqui para algum outro valor? Eu poderia converter para, por exemplo, 10? Pode. Eu poderia colocar, por exemplo, eu tenho uma base que é 7. 7 elevado a x, por exemplo. Eu poderia fazer como? Eu poderia colocar aqui 10 log base 10, então eu não preciso colocar que dê 7 elevado a x. Aí eu simplesmente, o resultado vai ser exatamente esse, vai ser 10 log 7 vezes x. Log de 7, eu não sei quanto que dá. 7 log. Dá 0,84. 0,84, 85, 845 e assim por diante. Tá? Então dá sim para nós convertermos a nossa base. Então às vezes você precisa converter até mesmo para algum outro valor. Então como que nós fazemos? Nós fazemos utilizando de logaritmos. Como essa vai ser a nova base, então você vai ter, como que você converte? Então vamos colocar aqui uma fórmula mais ou menos aqui. Né? Então eu tenho aqui a minha base, eu vou chamar aqui de base antiga, tá? BAKX, né? É a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que a minha base nova elevado a log da base nova, base antiga, ok? E multiplicado por kx, que no fim das contas vai acabar ficando o quê? Vai ficar base nova, ok? Multiplicado por k log da base nova, base antiga, x. Eu consigo fazer isso. Eu consigo converter praticamente qualquer... Eu consigo converter praticamente não. Eu consigo converter as bases, né, para determinados expoentes, beleza? Utilizando do log. E eu consigo converter, por exemplo, uma base 2, né? Eu posso converter todas, né, vamos dizer assim, para uma base 2. Deu uma fração, por exemplo, eu consigo converter também. Então vamos dizer assim que eu tenha uma base 2/3, 2/3 não, vamos colocar 3/2. Vai, 3/2 que vai dar 1,5, né? Então a elevada a x, por exemplo. Então como que ficaria? Ficaria 2 elevado a log base 2 que dê 3/2. Aí isso daqui vai ser multiplicado por x. Né? Essa é a minha função, que no fim das contas vai ser igual a 2 vezes log base 2, que dê 3/2, x. X vezes log base 2, seja lá a ordem ao qual você queira colocar. Beleza? Mas dá para você fazer desse jeito sim. E dá para você representar este número como qualquer outro. Dá para mim fazer, por exemplo, a base 2 elevado a tal coisa em cima de vários logs, por exemplo. Dá para você converter em log praticamente qualquer número. Beleza? Qualquer número pelo menos positivo. Beleza, meus amores? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, meus chuchuzes. Beijos na bunda e até mais.